Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre o problema de Dodge. Os principais conceitos nessa aula serão problema de Dodge, paralelismo quântico, inversão de fase e algoritmo de Dodge. Bem, aqui à direita nós temos uma imagem do Dodge, David Dodge, que definiu esse problema de Dodge, o algoritmo para resolver esse problema de Dodge. Mas o problema de Dodge ele não possui implicações práticas. Foi definido na década de 80 e por que alguém estudaria ou estaria interessado em um problema que não possui implicações práticas? Bom, a computação quântica surgiu na década de 80 e existia essa pergunta: será que os computadores quânticos possuem alguma vantagem em relação aos computadores clássicos? E esse problema definido por Dodge foi o primeiro onde nós conseguimos construir um algoritmo quântico com vantagens em relação a um algoritmo clássico. E este é o problema de Dodge. Dado uma função binária f como entrada, o problema consiste em determinar se f é uma função constante ou balanceada. Você tem que reparar no domínio, na imagem dessa função f, são binários, números binários. Então existem apenas 4 funções desse tipo. E 2 dessas funções, f de x assume um valor constante. Essas são funções constantes. Na f1, f de 0 e f de 1 igual a 0. Na função f4, f de 0 e f de 1 são iguais a 1 e essas funções são constantes. E nas funções do lado esquerdo, metade dos pontos do domínio assumem um valor e metade dos pontos do domínio assumem outro valor. Então, f de 0 vai para 0 e f de 1 vai para 1. É um exemplo de função balanceada. E aqui, na função f2, f de 0 para 1 e f de 1 para 0. Nós temos essas 4 funções. E qual é o problema de Dodge? Dado uma função desconhecida, determinar se ela é constante ou balanceada. Nós podemos resolver esse problema em tempo constante, de forma eficiente, em um computador clássico. Basta fazer 2 chamadas da função. Aqui na linha 2, nós estamos verificando se f de 0 é igual a f de 1. Se a igualdade for verdadeira, nós podemos retornar constante, se não balanceada. Para resolver esse problema no computador clássico, só precisamos fazer 2 chamadas da função. Mas a pergunta que fica é: será que podemos fazer melhor? Será que podemos resolver o problema de Dodge com apenas uma chamada da função? Para determinar se a função binária é constante ou balanceada, no computador clássico nós precisamos de 2 chamadas da função. E no computador quântico nós precisamos de apenas uma chamada dessa função. Para entender essa solução no computador quântico, nós vamos primeiro ter que estudar alguns conceitos: paralelismo quântico, inversão de fase e também vamos ver uma interferência quântica. Antes de falar sobre paralelismo quântico, vamos pensar em como representar funções, essas funções binárias nesses dispositivos. Dada uma função binária, nós podemos construir um operador quântico U de f, onde U de f de x vai ser igual a x, y mais f de x. Então, nós podemos pensar que essa é uma função reversível, onde nós guardamos a entrada x. Então, dada a entrada x, ela permanece intacta. Mas no segundo registrador, a saída será y mais f de x. Fazendo y igual a 0, nós conseguimos calcular o valor de f de x aqui no segundo bit quântico. Por exemplo, se a função for f de 0 igual a 0 e f de 1 igual a 1, apenas um sinote vai ser suficiente para implementar esse operador U de f. E o que vai acontecer é que se x for igual a 0, esse sinote não vai ser ativado, o controle aqui não vai ser ativado, o x não vai ser aplicado e a saída vai ser 0. Então, f de 0 igual a 0, teremos 0 aqui no segundo qubit. E se x for igual a 1, então esse controle aqui será ativado, o 0 será invertido e teremos 1 como saída. Então, para x igual a 0, a saída será 0, e para x igual a 1, a saída será igual a 1. E qualquer função binária pode ser implementada desta forma. O que acontece se apresentarmos entradas em superposição? E aqui nós temos inicialmente os bits inicializados, os bits quânticos inicializados em 0, 0. Mas ao aplicar o Hadamard no primeiro bit quântico, vai acontecer que esse primeiro 0 vai para 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1. E obtemos esse estado 1 sobre raiz de 2, 0, 0 mais 1, 0. Vamos usar a linearidade aqui de U de f e aplicar U de f em cada uma das parcelas dessa soma. Nós temos que U de f de 0, 0
vai dar 0 e f de 0, e o de f de 1, 0 vai dar 1 e f de 1, que está aqui, 0 f de 0 e 1 f de 1. Com apenas uma chamada dessa função, nós calculamos o valor de f de 0 e o valor de f de 1 simultaneamente. E será que nós podemos aproveitar esses valores para verificar se a função é constante ou balanceada? Bem, se nós fizermos uma medição agora, isso não vai ajudar muito, porque só vamos obter f de 0 ou f de 1 com 50% de probabilidade. Para tentar extrair alguma informação, nós vamos precisar de mais um conceito chamado de inversão de fase. E o que é a inversão de fase? Bom, o operador de f ele determina a saída da função f de x, de f de x 0 vai dar igual a x f de x, mas na inversão de fase nós não queremos calcular a saída de f de x. Nós queremos marcar as entradas se f de x for igual a 1. Então, ao aplicar o operador de f, o nosso desejo é que mantenha o sinal quando f de x for igual a 0 e que troque o sinal quando f de x for igual a 1. Agora aqui nós não temos mais o 0, temos um y tio, algum valor, mas o efeito será esse, trocar o sinal para um sinal negativo quando f de x for igual a 1. Em que seria aquele y tio? Se nós inicializarmos esse registrador y com o estado ket menos, esse ket menos pode ser obtido como Hadamard de 1, 1 sobre r de 2, 0 menos 1. Então, o que vai acontecer ao aplicar o operador de f, primeiro nós vamos distribuir aqui o x para cada uma das parcelas e agora usamos a linearidade para aplicar o de f em cada uma das parcelas. Então, o de f de x, 0, eu vou somar f de x aqui no 0, vai dar f de x. E aqui do lado direito nós vamos ter 1 mais f de x. Então, o de f de x0 deu x f de x e o de f de x1 resultou em x e 1 mais f de x. Temos dois casos, se f de x for igual a 0. Neste caso, nós teremos 0 no lugar de f de x, está aqui o 0. E 1 mais 0 resultou em 1. Esse estado x0 menos x1, ao colocar x em evidência, irá resultado no estado x menos. Então, o de f de x menos deu o próprio estado x menos. Se f de x for igual a 1, no lugar de f de x, nós temos 1, aqui na primeira posição. E 1 mais 1 módulo 2, que vai dar 0. Invertendo o sinal, aqui dentro dos parênteses, nós temos x0, que aparece aqui, menos x1. E multiplicamos tudo por menos 1 para manter a igualdade. O de f inverteu o sinal do estado x menos quando f de x era igual a 1. Nós podemos resumir a ação do de f aplicado no estado x menos como menos 1 elevado a f de x vezes o estado x menos. Essa inversão do sinal quando f de x é igual a 1 é chamada de inversão de fase. Tendo em mãos o paralelismo quântico e a inversão de fase, nós podemos pensar no algoritmo de Dodge. Aqui está o circuito do algoritmo de Dodge. Nós começamos esse circuito com o estado 0, 1, e ao aplicar o Hadamard em cada um dos bits, nós obtemos esse estado 0 mais 1 sobre a raiz de 2, produto tensorial 0 menos 1 sobre a raiz de 2. Agora nós vamos redistribuir esse estado, multiplicar o 0 por 0 menos 1 sobre a raiz de 2, depois o 1 por 0 menos 1 sobre a raiz de 2, obtendo aqui 0 produto tensorial 0 menos 1 sobre a raiz de 2, mais 1 produto tensorial 0 menos 1 sobre a raiz de 2, e esse raiz de 2 aqui do primeiro termo, coloquei em evidência. Dado o estado psi1, nós queremos aplicar o operador de f, e para enxergar a ação do operador de f, nós vamos primeiro observar que esse estado aqui é o estado menos, e podemos, pela linearidade dos operadores quânticos, podemos aplicar o de f na primeira parcela dessa soma e o de f na segunda parcela dessa soma. Assim nós obtemos o estado psi2 igual ao de f 1 sobre a raiz de 2, o de f0 menos, mais o de f aplicado ao estado 1 menos. E nós vimos, na inversão de fase, que ao aplicar o de f no 0 menos, nós obtemos menos 1 elevado a f de 0, 0 menos. No ket 1, ket menos, nós obtemos menos 1 elevado a f de 1 vezes o ket 1, ket menos. E o que acontece se f de 0 for igual a f de 1? Nesse caso, os dois sinais ficarão negativos ou os dois ficarão positivos. E nós podemos escrever isso como mais ou menos 1 sobre a raiz de 2 vezes 0,
produto tensorial 0 menos 1 sobre raiz de 2, mais um produto tensorial 0 menos 1 sobre raiz de 2. E colocando o 0 menos 1 em evidência, 0 menos 1 sobre raiz de 2 em evidência, nós vamos ficar com 0 mais 1 sobre raiz de 2. Então, quando f de 0 for igual a f de 1, o resultado será igual a psi2, onde no primeiro bit quântico nós temos aqui 0 mais 1 sobre raiz de 2. Se f de 0 for diferente de f de 1, vai acontecer que esses sinais serão opostos, mais, menos ou menos e mais. E nesse caso, psi2 será igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2, 0 produto tensorial 0 menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 produto tensorial 0 menos 1 sobre raiz de 2. Dessa vez nós podemos colocar 0 menos 1 sobre raiz de 2 em evidência. E veremos aqui 0 menos 1 sobre raiz de 2. Então, psi2, nesse caso, será mais ou menos 0 menos 1 sobre raiz de 2, 0 menos 1 sobre raiz de 2. O que esse Hadamard irá fazer será combinar esses dois ramos de computação que nós estávamos seguindo, onde nós tínhamos um ramo para o f de 0 e um ramo para o f de 1, para tentar obter a resposta que nós estamos procurando, se a função é constante ou balanceada. Se f de 0 for igual a f de 1, ao aplicar o Hadamard, nós temos aqui Hadamard de 0, Hadamard é sua própria inversa. Ao aplicar o Hadamard, vamos obter o ket 0. No caso que f de 0 é diferente de f de 1, nós temos aqui 0 menos 1 sobre raiz de 2, que é Hadamard de 1, e aplicando ao Hadamard, voltamos ao estado 1. Então, quando a função é constante, essa medição irá retornar 0, e quando a função é balanceada, a medição irá retornar 1. Isso nos mostra que, com apenas uma chamada da função, nós podemos determinar se a função é constante ou balanceada. Precisamos utilizar o paralelismo quântico e a inversão de fase. Bom, o algoritmo de Deutsch não possui aplicações práticas. A sua principal importância é mostrar que circuitos quânticos podem superar circuitos clássicos. Essa vantagem do algoritmo de Deutsch não é uma vantagem significativa, mas ilustra que nós podemos sim construir circuitos quânticos que superem os circuitos clássicos. E para isso nós utilizamos algumas técnicas que foram paralelismo quântico, a inversão de fase e a interferência quântica. Na próxima aula nós vamos ver uma generalização do problema de Deutsch, chamado problema de Deutsch-Jozsa, que aí vai considerar não somente funções que recebem um número binário como entrada, mas funções que recebem strings de números binários.